Resiliência, pessoal. Resiliência e paciência. Boa noite, pessoal. Meu nome é César. Eu estou tentando aqui fazer mais um vídeo para o canal. E esse vídeo é, como sempre, né? Diante dessa pandemia que a gente está, é tudo controverso. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês, de um sentimento que eu estou tendo agora. Na realidade, eu acho que é o seguinte: o medo paralisa a gente. O medo faz com que a gente não pense. O medo faz com que a gente se acue. Na realidade, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, em função do medo que a gente está tendo, a gente está até aceitando algumas atitudes governamentais que, no meu modo de entender, são atitudes, digamos que, impositivas, né? Uns mais extremistas, diria até que é uma atitude ditatorial, né? Por quê? Porque, assim, a gente está aceitando, tá? Em nome de um bem-estar maior, que é claro, né, que é a saúde das pessoas, a gente está aceitando algumas imposições para que a gente fique em casa. Eu não gostaria que essas imposições fossem feitas da maneira como elas estão sendo feitas. Por exemplo, eu fico em casa, eu estou cumprindo todas as determinações, quando eu preciso sair eu uso máscara, mas por quê? Porque eu tenho minha mãe e estou muito preocupado com ela, coitada, ela já é velhinha e eu preciso fazer isso. Tá? Mas de maneira alguma eu me sinto confortável quando o governo tenta dizer para mim o que é melhor para mim mesmo. Por exemplo, ele diz que é melhor para eu ficar em casa. Tá? Eu gostaria de ficar em casa por descobrir, por saber e por respeito às outras pessoas, tá? E não simplesmente pela imposição do governo. Da mesma maneira que a gente tem medo, por exemplo, de que aconteça uma revolta nacional com alguma situação política e, por exemplo, os militares venham eventualmente, numa hipótese muito remota, a conquistar, vamos dizer assim, por força, o poder novamente. Então, muitos alegam que a gente iria cair assim numa ditadura, né, como aconteceu em 1964, digamos assim, que também vai fazer a mesma coisa. Vai impedir que a gente saia, impedir que a gente publique o que a gente queira no YouTube, impedir que a gente converse com os amigos sobre assuntos políticos, né? Vai controlar a mídia para que as notícias que cheguem a gente, né, sejam só notícias favoráveis ao governo, obviamente, tá? Vai evitar que qualquer coisa ruim que aconteça no governo vaze, né? Isso é o que a gente acha, né? O que a gente chama de ditadura, tá? Mas a gente não está vivendo a mesma coisa, por outros lados, né? Da mesma maneira que eu sou contra uma ditadura militar, eu também sou contra uma ditadura socialista. Eu acho que o Estado não tem que dizer onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, quando eu posso ir, com quem eu posso ir, né? Senão a gente vai chegar no momento que o Estado vai querer controlar quantos filhos eu tenho, né? O que eu posso comprar no supermercado, tá? Eu até brinquei, né, nesses dias atrás aí, eu vi uma amiga que colocou lá no Facebook um assunto polêmico, né? Ela fotografou uma fila num determinado supermercado grande, né, de uma rede grande, mas uma fila extensa, externa. Grande parte da população sem máscara, né? Daí a crítica é essa: poxa, a população está na fila para comprar comida e está eventualmente contaminando outras pessoas que são mais frágeis, né? Daí eu me perguntei, poxa, legal, como que a gente pode evitar essas filas? Por exemplo, o governo proibindo os supermercados de venderem, por exemplo, os produtos para a população, e mais, o governo dando um ticket para você, dizendo que você poderia comprar certa quantidade de trigo, certa quantidade de leite, certa quantidade de arroz, e você ficasse preso em casa e só pudesse sair no dia que o governo escolhesse para que você fosse ao supermercado. Bom, se é isso,
tá? A gente tem alguns países que podem nos ajudar, por exemplo, se a gente não sabe como vai ser. O prefeito de Havana, por exemplo, deve ter uma larga experiência nesse tipo de controle, né? Ou a gente pode ir para a Rússia, por exemplo, e verificar que em algumas cidades lá, tá, existe, ou pode eventualmente existir um controle desse tipo, né? Ou mais, né? Poderíamos ficar em casa e o motoboy vai levar a cesta básica que o governo preparou para a gente, né, com tudo que ele acha necessário para a nossa sobrevivência, e entregue na casa da gente mediante um mal maior, para a gente não sair, para não contaminar as pessoas. Gente, o medo deixa a gente paralisado. O problema todo é que, às vezes, algumas pessoas perdem tanto na vida, perdem a vontade de viver, às vezes, e mais, perdem o medo. E isso é preocupante. Isso sim é preocupante. Sou contra qualquer controle totalitário, de esquerda, de direita, de centro, de cima e de baixo. Eu acho que o ser humano tem que, sim, respeitar o próximo, evitar, nesse caso que a gente está passando, evitar sair de casa, mas não porque o prefeito manda, não porque a lei manda, tá? A gente tem que fazer isso por amor ao próximo, né? De qualquer maneira, esses comentários aparecem, essas ideias aparecem, e infelizmente a gente não tem condição de discutir. Por quê? Porque as pessoas esqueceram que aquela tão alegada ciência que comprova que, se eu sair de casa, por exemplo, eu posso infectar 2, 3, 5, 20 pessoas, que seja, ou se eu entrar em casa contaminado, eu posso contaminar os meus, a minha mãe, meus filhos, né? Essa ciência, o povo esquece que, dentro dos métodos científicos, né, geralmente os cientistas levantam hipóteses, teses, fazem teste, experimentam, tá? E daí colocam as suas conclusões, tá? E, nesse caso específico, a gente não tem esses testes, a gente sequer tem os números corretos, porque, em nome da política, fica-se controlando números, né? As vidas passaram a não ser mais do que números. Para que um prefeito consiga um empréstimo, a cidade dele tem que ter X pessoas contaminadas, né? E assim vai. Bom, eu acho que é importante a gente pensar com razão, se é que nós temos razão hoje em dia, tá? No demais, só nos sobra a resiliência, a paciência de esperar que o mundo melhore, mesmo sabendo que não vai melhorar, porque o negócio vai ficar desse jeito mesmo. Então, pessoal, vamos pensar, vamos respeitar, vamos escutar coisas diferentes, vamos escutar pontos de vista diferentes, vamos escutar cientistas diferentes, tá? E daí, diante da nossa razão, do nosso conhecimento e da nossa cultura, daí a gente pode eventualmente tomar uma decisão, né, bem pensada, com calma, tá? Para que a gente não saia por aí fazendo besteiras que não levam a absolutamente nada. Obrigado, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você gostou. Se inscreva mesmo se você não gostou. Dá um likezinho, dá um dislike se você não gostou do que eu falei, tá? E me siga nos outros vídeos que eventualmente eu faço por aí. Muito obrigado. Tenha uma boa quarentena.